Cristo, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por mais esse dia. Chegamos a mais uma sexta-feira, estamos findando mais uma semana e gratos a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. Aos irmãos que a partir de agora passam também a nos acompanhar na nossa página do Facebook, que Deus em Cristo nos abençoe. A nossa igreja em Itaquera, na pessoa do pastor Marco Antônio, a nossa igreja em Santa Isabel, na pessoa do pastor Jorge Teixeira, e a nossa igreja em Franco da Rocha, na pessoa do nosso pastor José Dilson, e por que não dizer também, e principalmente, a nossa igreja do Jardim Califórnia, na pessoa do nosso pastor presidente, como dizer o pastor inteirinho que está lá, né? Mas é o nosso pastor presidente, e também aos nossos irmãos da nossa igreja sede, obreiros, irmãos, irmãs, a todos que nos acompanham. A partir de agora nós vamos juntos louvar e adorar o Senhor, e eu tenho certeza que Deus, Ele há de falar também aos nossos corações nessa noite. Eu quero convidá-los a nós elevarmos a Deus agora uma oração. Nós vamos orar, darmos início a este culto, e logo após nós termos a diaconisa diante, estará louvando ao Senhor com 3 hinos da nossa harpa cristã, e nós vamos juntos louvar e adorar ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, nessa noite, uma vez mais, nós te louvamos e queremos ser gratos ao Senhor pela grande oportunidade que o Senhor nos tem concedido na noite desta sexta-feira. Te agradecemos, ó Deus, porque temos vencido mais uma semana talvez de muito descanso para alguns, todavia de muitas preocupações para outros, porque esse é o cenário que estamos vivendo. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a alegrar os nossos corações. Nós queremos declarar a total dependência que temos de Ti e o quanto carecemos do Senhor. Abençoa a nossa igreja, o nosso ministério, as nossas famílias, aqueles que a partir de agora passam a nos acompanhar, Senhor Deus, pelas redes sociais, e estão à distância, ó Deus, mas nós estamos unidos em oração. Nós te pedimos que nessa noite o Senhor possa receber a nossa adoração, que o Senhor possa receber o nosso louvor e que os nossos corações sejam mais uma vez alcançados pela alegria do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvemos e adoremos ao Senhor. Deus maravilhoso. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 83 da nossa harpa. Glórias a Deus. Hino de número 83. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada é admirar. Em pensamento, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ.
harpa cristã. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo como povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus amor, sempre te servindo e também canto a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também canto a ti louvor. Desça tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber para ele eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também canto a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor, e creio, só em ti vitória eu alcançarei. E contigo me quero sempre aqui, viverei, pegue graça e ame, venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também canto a ti louvor. Aleluia. Glória a Deus. 430 da nossa harpa, irmãos. Bendito Deus, aleluia. 430. Ouvis como o Evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum rei
Diz a estrofe do hino: ó quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Veio a alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Não existe convite, não existe maior chamado do que o que um dia Jesus nos fez. E nós que um dia atentamos a este chamado, nós que um dia resolvemos aceitar esse chamado, e esse convite do Mestre é de suma importância, que continuemos firmados, a fim de que este convite continue todos os dias ardendo em nossos corações, queimando a nossa alma, para estarmos a cada dia mais próximos e perto do Senhor. Queridos irmãos, eu quero nessa noite meditar em uma palavra com cada um de vocês, que está no segundo livro dos Reis da nossa Bíblia. O segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. O segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo de número 4, o texto que fala sobre o profeta Eliseu junto com os filhos dos profetas. E nesse texto nós vamos ver que Deus operou um grande milagre através desse grande homem de Deus também, o conhecido profeta Eliseu. O segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, e o versículo de número 38, meus amados irmãos, nos diz assim: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Verso 40 diz assim: assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Queridos irmãos, aleluia! A narrativa do segundo livro dos Reis, no capítulo 4, verso 38, nos fala a respeito desse momento importante que o profeta Eliseu, no discorrer do seu ministério, ele viveu com esses filhos de profetas, a tão conhecida escola de profetas da época. A palavra de Deus nos diz que Eliseu estava com os filhos dos profetas em uma cidade chamada Gilgal. Eu costumo sempre dizer que na Bíblia Sagrada, tanto o nome de pessoas que nós sabemos que têm significados, como o nome de lugares aonde os grandes homens de Deus passaram ou fizeram a sua história, ou aonde o próprio Jesus também passou e caminhou, são lugares sempre para se considerar. Quando nós falamos de um lugar dentro da Bíblia como Gilgal, por exemplo, foi em Gilgal que, depois da travessia do Rio Jordão, Josué à frente do povo, após a travessia do Rio Jordão, e Deus já tinha dado uma ordem a Josué que do Jordão fossem tiradas 12 pedras no momento da travessia, para que quando pudessem chegar do outro lado, e a história nos diz que foi em Gilgal, eles pudessem ali colocar uma pedra do lado da outra, e era a quantidade de pedras, 12 pedras. 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E a palavra de Deus nos diz que depois que Josué atravessa com o povo, pega-se agora na travessia de dentro do Rio Jordão 12 grandes pedras, e uma vez chegando do outro lado, na cidade chamada Gilgal, ali seria estabelecido um pacto, um culto. E nos diz a palavra de Deus que aquelas 12
ali colocadas, representando as 12 tribos de Israel, é para que na proporção que os filhos dos hebreus fossem crescendo e olhassem para aquelas pedras dentro de Gilgal, sempre lembrassem do milagre que Deus havia feito e realizado também na travessia do Jordão. Em Gilgal, Eliseu vai ter este encontro com esses filhos dos profetas, e é interessante porque o texto nos diz, e começa dizendo que Eliseu estava em Gilgal, voltando para Gilgal. Dentro de Gilgal, a palavra nos diz que aquele tempo era um tempo de fome. Nós lemos no verso 38, diz o texto, e havia fome naquela terra. Ou seja, o momento, o período, a fase era uma fase crítica. O momento era um momento crítico, era um momento de dificuldades. E nos diz a palavra de Deus que havia fome naquela terra. E o texto nos diz que, mesmo havendo fome naquela terra, existiam aos pés do homem de Deus chamado Eliseu, filhos dos profetas, que estavam desejosos em ouvir as experiências do homem de Deus. Filhos de profetas que estavam aos pés do profeta Eliseu, ouvindo as suas experiências, as suas histórias, ouvindo a respeito do seu currículo de vida como grande homem de Deus e também tão conhecido sucessor do profeta Elias. É de se imaginar que, além de uma fome física, nós podemos chegar à conclusão de que, pelo menos para esses filhos dos profetas, existia também uma fome espiritual de ouvir as experiências de Eliseu, de saber, de conhecer um pouco mais a respeito de quem era o grande homem de Deus, Eliseu. Porém, como todo culto, depois que nós voltamos para o lar, a maioria dos cristãos, aqueles que não almoçam, aqueles que não jantam antes, como todo culto, depois de todo culto, sempre bate uma fome, sempre dá fome. E crente come, que é uma beleza. A gente aprendeu a ouvir, a gente cresceu ouvindo isso, que crente come bem. E nos diz a palavra de Deus que os filhos dos profetas estavam aos pés do homem de Deus Eliseu. E depois, o que nos leva a entender que depois de um certo tempo de ouvir o homem de Deus, agora deu fome. Aleluia. A ponto de Eliseu dizer o seguinte: olha, nos diz o texto que Eliseu pediu para que o seu moço pudesse sair e colher algumas ervas, para que fosse feito um caldo, para que os filhos dos profetas pudessem se alimentar. Louvado seja o nome de Jesus. Eu entendo pelo menos duas coisas interessantes e que nós podemos aplicar para as nossas vidas nessa noite. Por mais que os momentos às vezes sejam de crise, por mais que os momentos às vezes sejam de adversidades, por mais que os momentos às vezes sejam de ventos contrários em situações ou em áreas da nossa vida, entenda uma coisa: Deus estará sempre cuidando de nós e suprindo as nossas necessidades. E acredite nisso, tanto em âmbito material como no âmbito espiritual. A mesma sede, a mesma fome que às vezes temos, amados irmãos, de comer uma comida bem feita, ou às vezes até não tão bem feita assim, dentro do nosso querer, dentro da nossa vontade, porque a gente tem uma certa frase que eu gosto muito: que o melhor tempero da comida é a fome. Às vezes é fácil dizer que não gosto, até o momento que a fome bate. A fome bateu, parece que o tempero adoça um pouco mais o paladar e a gente manda para dentro e se alegra e dá graças a Deus por mais uma refeição. Nos diz a palavra de Deus que existia uma fome na terra naqueles tempos. E mesmo Eliseu agora falando, tratando a respeito de algumas experiências, porque os filhos dos profetas estavam aos seus pés ali ouvir e a aprender com ele, chega um momento que Eliseu entende que é o momento de se alimentar. É o momento agora de alimentar o físico, mesmo havendo fome na terra. E é interessante porque nos diz o texto que Eliseu pede para que o seu moço pudesse agora sair ao campo e acolher ervas para que fosse feito um caldo. Aleluia! E quando nós lemos, após o momento em que Eliseu faz esse pedido, nos diz o texto no versículo de número 39, que um dos filhos dos profetas, um daqueles que não recebeu a ordem ou o pedido de Eliseu para que pudesse colher algumas ervas para que fosse feito um caldo. O versículo anterior nos diz que Eliseu fez um pedido para o seu moço. Porém,
verso seguinte nos diz assim: esse não era o servo ou o moço de Eliseu. Esse era com toda certeza um dos filhos dos profetas que de uma forma precipitada saiu ao campo também para pegar algumas ervas, para colher algumas coisas, para que pudesse misturar no caldo. Aleluia! Em momentos de crise, entenda uma coisa, em momentos de dificuldade nós precisamos ter muito cuidado com as nossas precipitações. Eliseu fez um pedido para o seu moço, mas um dos filhos dos profetas saiu de forma precipitada e talvez a primeira erva que viu ali, as primeiras coisas que viu, ele trouxe e jogou dentro da panela em que estava sendo feito o caldo. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade, nós precisamos ter muito cuidado para não sermos precipitados. Quando Deus estava provando Jó, nós conhecemos a história. Eu não julgo a esposa de Jó, porque o momento era um momento muito difícil de Jó, e a palavra de Deus nos diz em momento algum que Jó largou a esposa que ele tinha. Foi com a mesma esposa que Jó tinha que Deus restaurou todos os bens de Jó. Mas chegou um momento que a esposa de Jó estava tão angustiada, tão perturbada com a situação que estava vivendo, com o momento de crise, que ela disse para Jó: olha, Jó, você adora Deus de balde, amaldiçoa ele e morre. Porque o momento da crise, o momento da dificuldade, às vezes nos leva a ser precipitados nas atitudes, às vezes no falar, às vezes no pensar. Às vezes nós não expressamos de uma forma clara falando, mas os nossos pensamentos, se não tivermos cuidado, se transformarão em ações precipitadas em um momento de crise e em um momento de dificuldade. Mas eu entendo até um pouco esse moço que saiu aqui, porque ele saiu querendo até ajudar. Ele saiu querendo dar uma força para o moço de Eliseu. Porém, o que ele volta e coloca agora, mistura aquelas ervas que ele trouxe. A palavra de Deus diz que eram algumas pavas bravas. A palavra de Deus nos diz assim, tem um texto que tem uma expressão que diz assim: eram coloquíntidas. E o que era isso? Eram ervas venenosas. Esse tipo de erva, na hora de fazer o tão conhecido caldo, jogaram dentro da panela. E de repente nos diz o texto que na hora que foram comer, alguém percebeu que alguma coisa estava errada. E é sempre bom quando em um momento de crise, em um momento de dificuldade, em um momento de precipitações, sempre tem alguém. Se Deus não falar de forma direta, clara, assim, se Ele mesmo não se manifestar, sempre tem alguém para poder abrir a visão, abrir o discernimento e chegar à conclusão de que alguma coisa está errada. Alguém percebeu que algo foi colocado dentro da panela que não era o certo, ou que não era o ideal, não era o correto para poder se alimentar e comer. E no que estavam se alimentando, alguém vai dizer assim: homem de Deus, aleluia, a morte na panela. E feliz aquele que em momentos de crise, que em momentos de dificuldade como esse que estavam passando, mesmo alguém sendo precipitado, agindo de uma forma errada, feliz aquele que ainda tem a quem recorrer nesses momentos. E alguém nos diz o texto, não fala quem foi de uma forma clara, mas alguém percebeu e gritou: homem de Deus, tem morte na panela, aleluia. Alguém percebeu, alguém teve discernimento, alguém chegou à conclusão de que alguma coisa estava errada. E o que eu acho mais lindo ainda é o discorrer da história, porque com Deus não tem desperdício. Jesus coloca todo mundo sentado na relva, pede para que sejam separados ali os grupos. Ele levanta aos céus e dá graça ali por alguns pães e alguns poucos peixes, e dá ordem aos discípulos: pode servir e pode dar de comer, porque vai todo mundo ser saciado. E o que sobrar, Jesus? É o que sobrar, você junta tudo e deixa também para que depois possa ser usado também, o povo continue se alimentando. Com Jesus é assim, Ele nos ensina, e nos diz a palavra de Deus, amados irmãos, que quando perceberam e recorreram ao homem de Deus, tem morte na panela, tem alguma coisa errada, perceberam que tinha alguma coisa errada, recorreram ao homem de Deus. E eu acho lindo a forma como Deus vai usar Eliseu para resolver o problema. Nos diz a palavra de Deus que Eliseu vai pedir um pouco de farinha, para que a farinha pudesse ser derramada e colocada naquela panela que foi feito um caldo com ervas venenosas. Aleluia. Ele pediu um pouco de farinha e misturou a farinha dentro do caldo que estava envenenado, amados irmãos. A palavra de
dizer, a gente que somos irmãos em Cristo, a gente costuma brincar que tem pelo menos 2 ingredientes que não pode faltar na nossa despensa. É a farinha e o cuscuz. Aleluia. A farinha e o cuscuz não pode faltar na despensa, não. Não pode não. Eu me lembro, se minha mãe estiver acompanhando aí, se não tiver agora também, ela acompanha depois, mas eu me lembro que às vezes quando queria comer mais, e não tinha tanto para vir mais depois, graças a Deus nunca passamos fome. Mas às vezes não tinha tanto, e quando pedia mais, pastor Sebastião, ela falava assim, joga farinha que é para render. Aleluia. Você joga farinha que rende, é verdade mesmo. Quando não é farinha, é um cuscuz. O cuscuz é rende, que é uma beleza. Olha como que o homem de Deus vai resolver o problema de um caldo que estava envenenado. Nos diz a palavra de Deus que ele pediu farinha. Ele pega a farinha e dispensa agora a farinha dentro da panela que estava com caldo envenenado. Aleluia. E nos diz a palavra de Deus que ele joga a farinha dentro, mexe o caldo e ele diz o seguinte: agora pode servir e dar ao povo. Pode comer à vontade. E nos diz a palavra de Deus, então não havia mais mal nenhum na panela. Aleluia. É verdade. Sabe como é que Deus às vezes resolve o nosso problema? Com farinha. Tem problema que Deus só resolve na nossa vida com farinha. Quando eu falo de farinha, eu falo de simplicidade. Quando eu falo de farinha, pastor Sebastião, eu falo de coisa simples. Eu falo às vezes daquilo que parece ser tão casual, uma coisa tão natural, mas às vezes é o principal, às vezes é o necessário. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes Deus quer resolver o nosso problema com coisas simples. Deus não vai descer do céu no momento da crise, no momento da dificuldade e dizer, estou aqui com você, não. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar orientação, Deus vai colocar alguém do seu lado que vai dizer alguma coisa está errada, e isso aqui precisa melhorar. Aí as coisas vão passar caminhando de um jeito correto. A morte que está dentro da panela vai embora. Jeová resolve o nosso problema com farinha, com coisa simples. E o que é coisa simples, pregador? Na vida do crente, basicamente são 3 coisas: palavra de Deus, oração e vida no altar. Não precisa muita coisa. Agora, se nós agirmos dessa forma e dessa maneira, na simplicidade, Jeová resolve o nosso problema. E no momento da crise, no momento da dificuldade, Ele se revela a nós quem Ele é. Aleluia. Onde já se viu isso, irmãos? Na visão humana é uma coisa quase que impossível. É por isso que nós somos cristãos. É por isso que nós pregamos e professamos a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, porque nós cremos piamente que o nosso Deus é um Deus de milagre. Nos diz a palavra de Deus que o profeta dispensou, colocou farinha dentro do caldo, mexeu. Qualquer um na visão humana agiria de que jeito? Joga fora. Joga fora o caldo que está envenenado. Mas não, com Deus eu já disse, não tem desperdício. Ele usa aquilo que parece ser ruim. Ele usa aquilo que parece ser o contraditório. Aí ele pega o contraditório, ele pega aquilo que parece que é ruim, ele pega aquilo que às vezes parece que é morte e dispensa a simplicidade da sua palavra. E dispensa a simplicidade do seu amor. E coloca, mistura na hora da prova, na hora da dificuldade. É aí que Deus mistura no meio dessa prova, no meio dessa dificuldade, o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele. Aí é dentro da prova, é dentro da crise, é dentro da dificuldade que Deus se revela a nós quem Ele é. Oh, meus amados irmãos, Deus não tirou aqueles 3 homens de dentro da fornalha de fogo ardente, não. Muito pelo contrário, alguém teve que olhar e dizer assim: olha, foram lançados 3 lá dentro, mas eu estou vendo 4 caminhando dentro daquela fornalha, e o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Deus não tirou Daniel da cova dos leões, mas dentro da cova dos leões, depois que o rei gritou: Daniel, tu ainda estás vivo? Daniel gritou e teve que dizer: Deus tem me guardado, ó rei, dentro dessa cova. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Às vezes a prova, às vezes a crise, às vezes a dificuldade, não é que Deus vai acabar com ela do nada, não, mas é dentro da prova, é dentro da crise, é dentro da dificuldade que Jeová está chegando com providência. E às vezes a providência dele para a vida de alguém é só um pouco de farinha. Aleluia. Graças a Deus. Até porque a provisão de Deus já estava para chegar. Quando nós lemos que
chegar até Eliseu um homem de um lugar chamado Baal Salisa, e esse homem ele chegou com as primícias que ele tinha. Esse homem chegou, amados irmãos, com alguns pães. Esse homem chegou com algumas espigas. Esse homem chegou, queridos irmãos, com alguns alimentos. E nos diz a palavra de Deus, queridos irmãos, observe só. Depois do milagre, da morte da panela, usando apenas farinha, Deus aparece, Deus manda alguém, chega alguém com apenas 20 pães, com algumas espigas, para poder entregar ao profeta. No que ele entrega para o profeta, oh meus amados irmãos, alguém vai dizer assim: olha, Eliseu, só 20 pães não serão suficientes para esses filhos dos profetas e para todo esse povo, não. Eliseu foi categórico quando ele disse assim: pode servir, pode dar ao povo, porque vão comer e vão se saciar. Amados irmãos, nos diz a palavra de Deus, aleluia, versículo de número 43, Eliseu diz assim: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comer-se-á e sobejará. E o verso 44 do capítulo 4 de Reis nos diz assim, no segundo livro dos Reis: então lhe opôs diante, comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. A palavra do Senhor se manifesta na crise, a palavra do Senhor se manifesta na hora da prova, a palavra do Senhor se manifesta na hora da dificuldade, e é nos momentos de adversidade que nós vemos quem verdadeiramente está firmado na palavra de Deus. Alguns na hora da crise desistem, alguns na hora da prova abandonam o barco, alguns na hora da dificuldade quer chutar o balde e dizer: já não dá mais, não quero, não posso, não vou. Outros na hora da prova fazem com que a atenção de Deus seja chamada, e Jeová diz que vai comer e vai sobrar, vai viver uma vida abundante, vai ter providência de Deus na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora da adversidade. O nosso Deus é Deus provedor, meus amados irmãos. Grande é o Senhor. Existe um texto lindo em Salmos capítulo 33, o versículo de número 18 e 19, para terminar, que nos diz assim. Salmos 33, 18 e 19 nos diz assim: olha, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem. Observe só, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Verso 19 diz assim de Salmo 33: para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Oh, aleluia, aleluia. Eu vou repetir o verso 19: para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Ele nos conserva, Ele nos guarda, Ele nos protege e Ele nos sustenta. Deixa Ele resolver o teu problema com farinha, deixa Ele resolver o teu problema com coisas simples, deixa Ele manifestar a palavra dEle no teu coração. E uma vez que nós permitirmos que isso aconteça, certamente veremos a providência de Deus em nossas vidas. Meus amados irmãos, que Deus em Cristo continue nos abençoando, e que aprendamos juntos, através da palavra de Deus, a passar os momentos de dificuldades. Pior que passar um momento de dificuldade é passar um momento de dificuldade sem ter o auxílio de Jesus. O barco dos discípulos poderiam até afundar se Jesus não estivesse na rua, mas Jesus estava lá. Jesus se levanta, acalma o vento, acalma a tempestade, e os discípulos seguiram viagem. Enquanto Deus estiver conosco e a sua palavra em nossas vidas continuar a ser manifestada, certamente seremos preservados e teremos a nossa vida mantida na presença dele, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Amém, amados irmãos? Vamos agradecer ao Senhor por essa grande oportunidade nessa noite, por esses momentos que o Senhor nos tem concedido, aos irmãos que têm nos acompanhado. Que a boa mão de Deus continue sobre a vida de cada um dos servos do Senhor. Queridos irmãos, eu reforço que amanhã à noite, nós estaremos mais uma vez aqui, em mais uma live e em mais um culto. E detalhe, amanhã, como disse o nosso pastor, amanhã é louvorzão. Você que vai nos acompanhar amanhã nas redes sociais, amanhã é noite de ouvirmos louvores, de adorarmos a Deus e de exaltarmos ao Senhor. Então eu te convido para amanhã à noite, noite de sábado.
fica com a gente, acompanha as nossas redes sociais, acessa a página da nossa igreja e vamos juntos amanhã à noite acompanhar aqui os irmãos que estarão aqui, os poucos irmãos que estarão aqui na programação do culto, louvando e adorando ao Senhor, amém? Amanhã a live é a live do louvorzão com a AD Restauração Plena, você é o nosso convidado em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer ao Senhor por mais essa noite, por mais essa grande oportunidade. Se você pode orar comigo, vamos interceder nesse momento pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa nação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, neste momento, uma vez mais, nós queremos te louvar e te agradecer. Nós queremos ser gratos ao Senhor de todo o nosso coração, porque chegamos à igreja em mais uma noite. Aqueles que têm nos acompanhado pelas redes sociais têm tido a oportunidade de mais uma vez te louvar, te adorar, Senhor, e também receber uma porção da Tua palavra. E nesse momento nós unimos agora a nossa fé para pedirmos a Ti em prol da Tua proteção, para com as nossas vidas, para com a nossa família, para com a nossa nação, para com, Pai querido e santo, vidas e pessoas que nesse momento precisam de uma providência do Senhor. Pai, eu te peço nesse momento, em prol do dado momento que estamos vivendo, que é esse momento de pandemia, esse momento de crises, meu Senhor, e de tantas instabilidades, não apenas na área da saúde, mas existem tantas famílias, ó Deus, carecendo e precisando de um milagre, de uma providência. Senhor, que a Tua mão esteja alcançá-los, usando e levantando pessoas também para que possamos fazer o bem e alcançarmos também a vida de pessoas que carecem. Meu Deus, abençoa a nação brasileira, abençoa os nossos governantes, ao presidente da República, a cada estado, meu Senhor, dessa nação, em nome de Jesus, cidades, distritos, bairros, Senhor, alcança, Pai querido, guarda a nação brasileira de uma catástrofe maior, haja visto o momento que estamos passando. Nós acreditamos, meu Senhor, que todo tipo de previsão catastrófica, em um nome de Jesus, não há de acontecer. Meu Senhor, Deus, abençoa a nossa nação, os profissionais da saúde, aos médicos, meu Senhor, hospitais, nesse momento, Pai querido, pessoas que estão doentes, não apenas acometidos da Covid-19, mas tantas outras pessoas com tantos outros problemas de saúde, Senhor, alcança, trazendo a cura, a restauração da sua saúde, a fim de que haja também muitos outros grandes testemunhos de que o Senhor operou milagre, porque nós cremos em milagre, meu Senhor. Nós te pedimos agora a bênção do Senhor para o nosso fim de noite, para o nosso final de semana. Nós te agradecemos por tudo e neste momento, Pai querido, nós te pedimos todas essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Erga a sua mão, receba as bênçãos do Senhor. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós. E todos os abençoados declaram dizendo amém. Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.